A gente costuma pensar na nossa vida mental em caixinhas, né? Tipo, aqui ficam os sentimentos, ali os pensamentos e lá o que a gente faz. Mas e se essa separação toda for, na verdade, uma grande ilusão? E se tudo estiver conectado, acontecendo ao mesmo tempo, numa única e gigantesca rede? Vamos pensar nisso com uma pergunta bem direta. Aquele frio na barriga, por exemplo, é só uma sensação física ou já é o comecinho de uma emoção, tipo ansiedade ou empolgação? E a decisão de fazer alguma coisa, de onde ela surge? A verdade é que a neurociência hoje mostra que essas fronteiras são, olha, muito mais borradas do que a gente imagina. Então, o ponto central é este aqui. O cérebro não funciona como se fosse uma coleção de peças soltas. Pelo contrário, ele é uma rede super integrada. Nada acontece de forma isolada. Cada pensamento, cada emoção, cada ação, tudo isso é o resultado de vários sistemas conversando entre si em tempo real. Entender isso é o primeiríssimo passo para ter mais clareza sobre por que agimos como agimos. Para deixar isso mais concreto, vamos fazer uma coisa. Vamos seguir a jornada de uma única experiência dentro do cérebro. A gente vai ver como uma simples sensação vira uma emoção, que depois vira um pensamento e, por fim, uma ação. É um ciclo contínuo, onde cada etapa alimenta a próxima. A partir do que a ciência nos mostra, dá para a gente mapear um modelo de 6 passos. E ele mostra como qualquer experiência, desde um susto bobo até uma decisão de vida, segue um caminho neurobiológico que é bem previsível. Vamos ver cada um desses passos. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, no corpo. Antes mesmo de qualquer pensamento consciente, já existe um estado fisiológico rolando. A respiração, os batimentos do coração, a tensão nos músculos. Esse estado é a matéria-prima de toda experiência mental, sabe? É o primeiro filtro pelo qual o mundo é percebido. Logo em seguida, o cérebro emocional, principalmente uma área chamada amígdala, entra em cena. Ela lê o estado do corpo, olha o contexto e faz uma pergunta super rápida. Isso aqui é seguro, perigoso ou interessante? E olha que curioso, se o corpo já está tenso, a tendência da amígdala é interpretar as coisas como mais arriscadas. Agora, o nosso cérebro pensante, o córtex pré-frontal, entra na conversa. Ele pega aquele sinal emocional bruto que veio da amígdala e dá uma refinada. Ele se pergunta: ok, esse risco é real ou é só uma sensação? Isso é importante para os meus objetivos agora? É exatamente aqui que aquela emoção inicial pode ser aumentada ou, pelo contrário, acalmada. Com base nessa mistura toda de sensação, emoção e pensamento, o cérebro faz um cálculo. Vale a pena agir? Os circuitos de dopamina, que têm a ver com recompensa, avaliam um ganho potencial. Enquanto isso, a amígdala pesa o risco e o pré-frontal a estratégia. Motivação não é algo que a gente tem ou não tem, é o resultado constante desse cálculo. E olha que interessante, a ação não é só o fim do processo. O sistema motor executa a decisão, claro, mas cada movimento, cada mudança de postura, cada palavra que a gente fala, tudo isso manda um feedback de volta para o cérebro, alterando o nosso estado corporal e emocional de novo. Ou seja, a ação também é uma ferramenta para a gente se regular. E, finalmente, o ciclo se fecha com o aprendizado. Cada experiência completa, cada jornada por esses 6 passos, deixa uma marquinha física no cérebro. As conexões entre os neurônios ficam mais fortes ou mais fracas. O cérebro literalmente muda com o que a gente vive, o que torna certas respostas mais automáticas no futuro. Ok, esse ciclo todo parece perfeito, né? Mas e quando ele não funciona tão bem assim? O que acontece quando essas diferentes partes do cérebro começam a entrar em conflito uma com a outra? A gente pode pensar nisso como a diferença entre coerência e incoerência interna. Quando os sistemas estão alinhados, a gente sente clareza, propósito. Mas quando eles entram em conflito, bom, aí surgem aquelas dificuldades que todo mundo conhece. Isso não é uma falha de caráter, é, como a fonte aponta, neurobiologia em conflito. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante. A ansiedade, por exemplo, pode ser vista como uma amígdala superativa que o pré-frontal não está dando conta de acalmar. E a procrastinação é aquele cálculo onde a dopamina da recompensa é baixinha e a percepção de esforço é alta demais. Já a irritabilidade constante, muitas vezes é o resultado de um estresse crônico que desregulou o sistema corporal todo. Então, se esses conflitos são resultado da nossa biologia, quer dizer que não tem o que fazer? A gente está de mãos atadas? De jeito nenhum. A beleza dessa rede toda integrada é que a mesma arquitetura que gera o problema também tem a chave para a solução. A chave está toda nesse conceito poderoso, a plasticidade neural.
O cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Ele é treinável. Isso significa que é totalmente possível, de forma intencional, redesenhar padrões de emoção, de foco e de comportamento. E como se faz isso? As fontes mostram estratégias práticas que respeitam como o cérebro funciona. Por exemplo, em vez de brigar com os pensamentos, que tal começar regulando o corpo pela respiração? Para destravar a motivação, que tal começar com uma ação minúscula? Em vez de lutar contra um hábito, que tal criar um novo? Essas estratégias dão certo porque elas intervêm naquele ciclo que a gente viu, mas no ponto certo. Chegando ao final, fica bem claro que entender essa grande rede cerebral não é só um exercício intelectual, né? É uma forma muito profunda de autoconhecimento. E mais, é uma baita ferramenta de empoderamento. Porque quando se entende como os sistemas de sensação, emoção, cognição e ação se conectam, a gente para de lutar contra a própria biologia e começa a trabalhar a favor dela. E isso nos dá as ferramentas para uma vida com mais clareza, com mais intenção e, no fim das contas, com muito mais autonomia. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é tanto uma reflexão quanto um convite. Se o cérebro é de fato treinável e se as nossas experiências o remodelam o tempo todo, então a grande questão não é só quem somos agora, mas que tipo de experiência e, portanto, que versão de nós mesmos é possível construir a partir de hoje.